Uma menina pobre encontra um milionário maltrapilho em um lixão abandonado, e sua atitude deixa todos perplexos. O sol escaldante do meio-dia castigava o lixão desativado nos arredores de Vitória, no Espírito Santo. Entre montanhas de entulho, restos de móveis quebrados e sacos plásticos rasgados pelo vento quente, uma pequena figura se movia com determinação. Miriam, 8 anos, cabelos castanhos desgrenhados e vestido surrado, vasculhava aquele lugar esquecido em busca de algo que pudesse vender ou transformar em comida. Seus pés descalços conheciam cada caco de vidro, cada pedaço de metal enferrujado. Ela estava acostumada. Mas naquela tarde abafada de março, algo diferente chamou sua atenção. Entre caixas de papelão empilhadas e um colchão mofado, havia um corpo. Um homem de meia-idade, completamente imóvel, com roupas rasgadas e sujas que mal pareciam ter sido elegantes um dia. O rosto estava machucado, coberto de terra e sangue seco. Miriam sentiu o coração acelerar. Morto? Desacordado? Perigoso? Todas essas perguntas atravessaram sua mente em segundos. Ela poderia simplesmente ir embora, como qualquer pessoa sensata faria. Afinal, uma menina sozinha não tinha obrigação de se arriscar por um estranho. Mas Miriam não era como qualquer pessoa. Aproximou-se devagar, agachando-se ao lado do homem. Colocou a mão pequena e suja perto do nariz dele. Respirava. Estava vivo. O peito subia e descia de forma irregular, e ela notou que ele tremia levemente, apesar do calor sufocante. Febre, talvez. Ou algo pior. A menina olhou ao redor, como se esperasse que alguém aparecesse para ajudar. Mas o lixão estava deserto. Apenas o som do vento quente arrastando plásticos pelo chão quebrava o silêncio. O que Miriam fez a seguir deixaria qualquer adulto perplexo. Em vez de fugir ou ignorar aquele homem desconhecido, ela correu até um ponto de água improvisado que os catadores costumavam usar, encheu uma garrafa velha de refrigerante que havia encontrado dias antes e voltou correndo. Com cuidado, molhou os lábios rachados do homem que gemeu baixinho sem abrir os olhos. Ela rasgou um pedaço do próprio vestido e limpou o sangue do rosto dele, revelando traços que, sob toda aquela sujeira, pareciam refinados. Quem era aquele homem? Como tinha ido parar ali, quase morto, em um lixão abandonado? Antes de continuarmos essa história incrível, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrição agora. Deixa o seu like para me ajudar a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. E fica até o final, porque o que vai acontecer vai mexer com o seu coração. Miriam sabia que não poderia deixar o homem ali. O lixão ficava longe de tudo, e à noite animais selvagens apareciam. Além disso, havia rumores de que homens perigosos frequentavam o lugar depois do anoitecer. Com toda a força que seu corpo franzino conseguiu reunir, ela começou a arrastar o homem para um abrigo improvisado que havia construído semanas atrás, feito de tábuas velhas e lona plástica. Era seu refúgio secreto, onde guardava as poucas coisas que tinha: uma boneca sem braço, 3 latas de sardinha que estava economizando, um cobertor fino e uma foto desbotada de sua mãe. O homem era pesado, muito pesado para uma criança. Miriam suava, suas mãos ardiam, mas ela não desistiu. Centímetro por centímetro, ela o puxou até o abrigo, onde pelo menos havia sombra e proteção do sol. Quando finalmente conseguiu, caiu sentada no chão ofegante, o coração batendo forte no peito magro. Olhou para o desconhecido e se perguntou se havia feito a coisa certa. Mas algo dentro dela, algo que sua mãe sempre dizia antes de morrer, ecoava em sua mente. Miriam, minha filha, a gente pode não ter nada, mas sempre tem bondade para dar. Nunca deixe ninguém sofrer se você puder fazer alguma coisa. Nos dias seguintes, Miriam cuidou daquele homem como se fosse sua única missão no mundo. Ela saía de manhã cedo para coletar água, conseguir restos de comida nos contêineres atrás de um mercado próximo e procurar panos limpos para trocar os curativos improvisados. O homem entrava e saía da consciência, murmurando palavras desconexas, às vezes chamando por nomes que ela não conhecia. Gabriela, Rodrigo, o negócio.
Eu tinha tanto. Miriam não entendia, mas continuava cuidando dele com dedicação que desafiava sua pouca idade. No quarto dia, os olhos do homem finalmente se abriram. Completamente. Ele olhou ao redor confuso, tentando entender onde estava. Seu olhar pousou na menina sentada no canto do abrigo, mastigando um pedaço de pão duro. Ela sorriu timidamente. "Você acordou", disse ela com voz suave. O homem tentou falar, mas sua garganta estava seca demais. Miriam rapidamente pegou a garrafa d'água e o ajudou a beber. Após alguns goles, ele conseguiu articular. Quem é você? Onde estou?" "Meu nome é Miriam. Você está no lixão. Eu te encontrei há uns dias. Todo machucado. Achei que você fosse morrer." O homem fechou os olhos, tentando processar a informação. Memórias fragmentadas começaram a surgir em sua mente. Uma discussão acalorada. Traição. Uma emboscada. Tinha sido espancado e deixado para morrer. Mas por quê? E quem era essa criança que o havia salvado? "Como você se chama?" perguntou Miriam, interrompendo seus pensamentos. O homem hesitou. Seria seguro revelar sua identidade? Mas olhando para aquela menina de olhos grandes e sinceros, sentiu que ela merecia pelo menos isso. "Vicente", respondeu com voz rouca. "Vicente Esteves." "E você? Você me salvou?" Miriam deu de ombros, como se não fosse nada demais. "Encontrei você aqui. Não ia deixar você morrer. Minha mãe sempre dizia que a gente tem que ajudar as pessoas." Vicente sentiu algo apertar em seu peito. Quando foi a última vez que alguém havia feito algo por ele, sem esperar nada em troca? Quando foi a última vez que alguém havia demonstrado bondade genuína? Ele, que tinha sido um dos maiores empresários do setor hoteleiro do estado, dono de uma rede de resorts luxuosos, tinha se cercado de pessoas interesseiras, falsas, que estavam ao seu lado apenas pelo dinheiro, e agora estava sendo cuidado por uma menina pobre que não tinha absolutamente nada. "Por que você está aqui sozinha?" Vicente perguntou, sentando-se com dificuldade. Miriam abaixou a cabeça. "Minha mãe morreu faz 6 meses. Ela trabalhava limpando casas, mas ficou doente. Os médicos falaram que era câncer, mas a gente não tinha dinheiro para o tratamento. Depois que ela morreu, fui morar com minha tia, mas ela bebia muito e me batia. Fugi. Agora moro aqui." Vicente sentiu uma onda de vergonha e indignação. Como o mundo podia ser tão injusto? Como uma criança podia estar vivendo daquela forma, enquanto ele, no auge de sua riqueza, desperdiçava fortunas em festas extravagantes e vinhos caros? "Quantos anos você tem?" ele perguntou, embora já soubesse que ela era muito nova. 8. Miriam respondeu. "Faço 9 em julho." O coração de Vicente se partiu. 8 anos. A mesma idade que seu filho, Rodrigo, tinha quando ele havia decidido que o trabalho era mais importante que a família. A mesma idade em que ele deixou de ir às apresentações da escola, aos jogos de futebol, aos aniversários. Agora seu filho tinha 22 anos e mal falava com ele. E Gabriela, sua falecida esposa, tinha morrido há 3 anos em um incêndio no próprio resort, enquanto supervisionava reformas. Vicente não estava lá. Nunca estava. Tinha perdido tudo o que realmente importava por estar obcecado com dinheiro e poder. E agora, ironicamente, tinha perdido até isso. Recordou a reunião fatídica de 2 semanas atrás, quando descobriu que seu sócio, Juliano Rocha, havia forjado documentos e o traído, roubando milhões e deixando-o com dívidas monumentais. Quando Vicente confrontou Juliano, foi espancado pelos capangas dele e abandonado no lixão para morrer. Juliano tinha espalhado mentiras, dizendo que Vicente havia fugido com o dinheiro dos investidores. Sua reputação estava destruída, suas contas bloqueadas, sua empresa falida. Ele não tinha mais nada, exceto agora a bondade de uma menina de 8 anos que não sabia quem ele era. Os dias se transformaram em semanas, e uma rotina estranha se estabeleceu naquele abrigo improvisado. Vicente, lentamente, recuperava suas forças. As feridas começaram a cicatrizar. A febre passou e ele conseguiu caminhar novamente, embora com dificuldade. Miriam continuava saindo todos os dias em suas expedições, trazendo comida, água e às vezes pequenos tesouros que encontrava. Um livro velho,
uma caneta que ainda funcionava, um pedaço de sabão. Durante esse tempo, Vicente observava a menina com admiração crescente. Ela nunca reclamava de sua sorte, nunca demonstrava autopiedade, cantarolava músicas enquanto trabalhava, sorria mesmo quando conseguia apenas migalhas e tratava Vicente com uma gentileza que ele não merecia. À noite, sentados juntos, sob a luz fraca de uma vela feita de graxa e pavio de barbante que Miriam havia criado, ela contava histórias sobre sua mãe, como ela fazia tranças em seu cabelo, como inventava receitas deliciosas com quase nada, como elas dançavam juntas na chuva. Sabe, senhor Vicente, Miriam disse uma noite, minha mãe dizia que Deus coloca pessoas na nossa vida por algum motivo. Acho que eu te encontrei porque a gente precisava um do outro. Vicente engoliu seco. Aquela criança tinha mais sabedoria que muitos adultos que ele conhecera. E por que você acha que precisava de mim? Ele perguntou curioso. Miriam pensou por um momento. Porque é bom ter alguém. Fico menos sozinha. E você conta histórias diferentes. Sobre lugares que eu nunca vi, comidas que nunca comi. Faz eu sonhar que um dia posso conhecer essas coisas. Vicente sentiu os olhos arderem. Quando foi a última vez que havia chorado? Não conseguia se lembrar. Mas ali, naquele lixão, ao lado de uma menina que tinha todas as razões do mundo, para ser amarga e egoísta, mas escolhia ser generosa e esperançosa, ele permitiu que uma lágrima escorresse. Miriam, ele disse com voz embargada, você vai conhecer tudo isso e muito mais. Eu prometo. Antes de continuar, pessoal, se você está gostando dessa história incrível, se inscreve no canal agora se ainda não é inscrito, deixa o seu like nesse vídeo e, se puder, considera se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não sai daí, porque a história está só começando. E o que vem a seguir vai te emocionar ainda mais. Mas fazer promessas era fácil, cumpri-las seria outra história. Vicente sabia que precisava sair dali, limpar seu nome, recuperar sua empresa e sua vida. Mas como? Não tinha documentos, não tinha dinheiro, não tinha telefone. Estava completamente isolado do mundo que conhecia. E pior, tinha medo. Medo de que Juliano descobrisse que ele estava vivo e mandasse matá-lo de verdade dessa vez. Foi Miriam quem deu o primeiro passo. Senhor Vicente, por que você não vai à polícia? Conta o que aconteceu. Ela perguntou inocentemente enquanto compartilhavam uma lata de milho que ela havia conseguido. Vicente suspirou. Não é tão simples assim, pequena. O homem que fez isso comigo é poderoso. Tem amigos importantes. Se eu aparecer agora sem provas, ele vai dizer que sou eu o criminoso. Pode até me prender. Mas você não fez nada de errado, Miriam protestou. Verdade sempre vence. Vicente desejou poder ter a fé daquela criança. Nem sempre. Miriam, às vezes quem tem mais dinheiro e influência consegue torcer a verdade. A menina ficou quieta por um momento, processando aquilo. Então disse algo que mudaria tudo. Minha mãe tinha uma amiga que era jornalista. Ela sempre dizia que a caneta era mais forte que a espada, que quando a verdade era contada direito, todo mundo ficava sabendo. Será que não tem alguém assim que pode ajudar você? A sugestão acendeu uma fagulha de esperança em Vicente. Ele conhecia Américo Vaz, um jornalista investigativo respeitado, que já havia feito matérias sobre corrupção empresarial. Américo era íntegro, não se vendia e tinha vencido prêmios importantes por suas reportagens. Se conseguisse falar com ele, apresentar os fatos, talvez houvesse uma chance. Mas como encontrá-lo sem se expor? Miriam tinha a solução. Tem uma biblioteca pública perto daqui. Eles deixam a gente usar o computador de graça por meia hora. Posso ir lá e procurar o tal do jornalista, ver como falar com ele. Vicente ficou impressionado. Você sabe usar computador? Miriam riu. Minha professora, antes da minha mãe morrer, ensinava na escola. Eu sei o básico. Posso tentar. No dia seguinte, Miriam saiu em sua missão. Vicente ficou no abrigo nervoso, rezando para que a menina ficasse bem. As horas pareceram durar dias. Quando ela finalmente voltou, no fim da tarde, estava sorrindo e segurando um papel. Achei. Ele tem um e-mail e até um telefone. Também descobri que ele mora aqui em Vitória mesmo, no bairro de Jardim Camburi. Vicente pegou o papel com mãos trêmulas.
Ali estava talvez sua única chance de recuperar sua vida. Mas havia um problema. Como entrar em contato sem dar pistas a Juliano? Se usasse um telefone público, podia ser rastreado. Se mandasse um e-mail de um lugar qualquer o mesmo, precisava ser inteligente. Miriam, você pode fazer mais uma coisa por mim? A menina assentiu entusiasmada. Pode ir até um telefone público longe daqui, bem longe, e ligar para esse número? Diga apenas: isso, Vicente Esteves está vivo e tem provas contra Juliano Rocha. Precisa se encontrar com Américo Vaz urgentemente. Então você desliga, sem dizer mais nada. Consegue fazer isso? Miriam franziu a testa, preocupada. Não é perigoso? Vicente colocou a mão no ombro dela. Pode ser, mas é nossa única chance. Se você não quiser fazer, eu entendo. A menina respirou fundo e disse com determinação: eu faço. Você me ajudou a não me sentir sozinha. Agora eu ajudo você. No dia seguinte, Miriam pegou um ônibus usando moedas que havia juntado, foi até um bairro distante chamado Vila Velha e fez a ligação de um orelhão próximo a uma praça movimentada. Sua voz tremia quando a secretária de Américo atendeu, mas ela disse exatamente o que Vicente havia pedido e desligou rapidamente. Missão cumprida. Quando voltou ao lixão e contou a Vicente, ele a abraçou forte, algo que não fazia com ninguém há anos. Obrigado, Miriam. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci, ele disse com sinceridade. A menina sorriu, sentindo-se importante pela primeira vez em muito tempo. 2 dias depois, algo extraordinário aconteceu. Era uma manhã de abril. O calor já começava a apertar cedo. Miriam estava fora, procurando água, quando ouviu o som de um carro se aproximando. Carros nunca vinham até o lixão. Apavorada, correu de volta para o abrigo. Vicente também havia ouvido. Esconde, ele sussurrou, empurrando-a para trás de algumas caixas. Um homem de meia idade, de óculos e cabelos grisalhos, desceu de um carro simples e começou a caminhar entre o entulho, olhando ao redor. Vicente Esteves? Ele chamou. Sou Américo Vaz. Recebi um recado. Se estiver aqui, por favor, apareça. Vim sozinho. Vicente hesitou. E se fosse uma armadilha? Mas algo na voz do homem parecia genuíno. Lentamente, saiu do abrigo. Américo olhou para ele chocado. Vicente estava irreconhecível. Magro, barbudo, com roupas rasgadas. Meu Deus, Américo murmurou. É realmente você. Eu cobri sua história. Todo mundo acha que você fugiu com o dinheiro dos investidores. Foi Juliano, Vicente disse com voz firme. Ele forjou tudo. Me espancou e me deixou aqui para morrer. Tenho provas, mas preciso de ajuda para recuperá-las. Américo tirou um gravador do bolso. Conte-me tudo, cada detalhe. E Vicente contou. Durante mais de 1 hora, relatou a traição, os documentos falsos, a emboscada, tudo. Américo gravou cada palavra, fazendo perguntas precisas. Quando terminou, ele disse: isso vai dar uma baita matéria. Mas vai ser perigoso. Juliano Rocha tem conexões com políticos e até com a polícia. Vai tentar te calar. Eu sei, Vicente respondeu, mas não posso mais viver escondido. E tem mais. Tem alguém aqui que precisa conhecer. Ele chamou Miriam, que saiu timidamente de trás das caixas. Américo ficou perplexo. Quem é essa criança? Vicente colocou a mão no ombro de Miriam com carinho. Essa é Miriam. Ela tem 8 anos e me salvou a vida. Me cuidou quando eu não era nada. Ela vive aqui sozinha, porque não tem mais ninguém. Américo olhou para a menina e depois para Vicente. A história ficava cada vez melhor, ou melhor, mais importante. Vocês precisam sair daqui, agora. Tenho um lugar seguro onde podem ficar enquanto eu investigo e publico a matéria. Vicente olhou para Miriam. Quer vir comigo? A menina assentiu, os olhos brilhando. Pela primeira vez em meses, sentia esperança. Eles pegaram as poucas coisas de Miriam, incluindo a foto de sua mãe, e saíram daquele lugar que havia sido tanto um inferno quanto um santuário. Américo os levou para a casa de sua irmã Teresa, nos arredores de Vitória, onde ficariam escondidos. Nos dias seguintes, o jornalista trabalhou incansavelmente. Conseguiu acesso aos servidores da empresa de Vicente através de um contato hacker. Recuperou e-mails incriminadores, extratos bancários que comprovavam as transferências fraudulentas de Juliano.
Tudo estava lá. A traição em detalhes técnicos. A matéria foi publicada numa quinta-feira de manhã, ocupando a capa inteira do jornal mais importante do Espírito Santo e ganhando repercussão nacional em poucas horas. Empresário dado como foragido, foi vítima de golpe e tentativa de homicídio. A história de Vicente Esteves e da menina que o salvou. O impacto foi devastador para Juliano Rocha. Em 48 horas, a Polícia Federal abriu investigação, contas foram bloqueadas e Juliano foi preso preventivamente ao tentar embarcar para o Paraguai. Vicente estava livre. Sua reputação, lentamente, começava a ser restaurada. Mas ele não estava pensando em negócios. Estava sentado na varanda da casa de Teresa, observando Miriam brincar no quintal com as sobrinhas de Américo. Ela ria, algo que ele não havia visto com tanta intensidade antes. Usava roupas limpas e adequadas, tinha comido uma refeição de verdade, tomado um banho quente. Parecia outra criança, mas Vicente sabia que as marcas da vida que ela havia levado não desapareceriam tão facilmente. Américo se juntou a ele na varanda, trazendo 2 copos de suco. E agora, Vicente? O que você vai fazer? Vicente suspirou. Não sei. Vou recuperar o que é meu, claro. Processar Juliano e todos os envolvidos, mas... Ele parou, observando Miriam. Mas tudo isso parece tão vazio agora. Passei a vida inteira correndo atrás de dinheiro, de status, de poder. Perdi minha esposa, afastei meu filho. E para quê? Para quase morrer sozinho em um lixão? Você não estava sozinho, Américo apontou. Tinha Miriam. Vicente sorriu tristemente. Ela me salvou de mais formas do que imagina. Me mostrou o que é realmente importante. E agora eu tenho uma responsabilidade com ela. Américo ficou curioso. Que tipo de responsabilidade? Vicente se virou para ele. Vou adotá-la. Se ela quiser, é claro. Vou dar a ela tudo o que não dei ao meu próprio filho. Uma casa, educação, amor, tempo, tudo. Américo ficou surpreso, mas sorridente. Acha que seu filho vai aceitar? Vicente fez uma careta. Rodrigo mal fala comigo desde que a mãe morreu. Ele me culpa e com razão. Mas preciso tentar. Preciso consertar isso também. Naquele momento, Teresa apareceu na porta. Vicente, tem alguém aqui para te ver. Vicente franziu a testa. Quem poderia ser? Quando entrou na sala, ficou paralisado. Lá estava Rodrigo, seu filho, mais alto e mais maduro do que da última vez que o vira, há mais de 1 ano. Oi, pai, Rodrigo disse, voz controlada, mas com emoção contida. Vicente sentiu os olhos encherem de lágrimas. Rodrigo, como você soube? O rapaz deu de ombros. A matéria está em todo lugar. Eu li tudo. Sobre o Juliano, sobre você quase morrer, sobre a menina. Ele hesitou. Sobre como ela te salvou. Vicente se aproximou devagar, temendo que o filho fosse embora. Rodrigo, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas... Você quase morreu, Rodrigo o interrompeu, voz quebrando. E eu nem soube. Eu estava aqui em Vitória, a poucos quilômetros, e você estava em um lixão sozinho. Ele parou, engolindo o choro. Eu ainda estou com raiva de você por tudo o que aconteceu, por não estar lá quando a mãe precisou, por sempre escolher o trabalho, por tudo. Mas você é meu pai. E quando li que você quase morreu, percebi que não quero te perder, sem pelo menos tentar entender. Vicente não conseguiu se controlar. Abraçou o filho com força, soluçando. Me desculpa, Rodrigo, por tudo. Eu fui um péssimo pai, um péssimo marido. Mas quero mudar. Quero ser melhor. Não sei se você pode me perdoar agora, mas por favor, me dá uma chance de mostrar que posso ser diferente. Rodrigo retribuiu o abraço, também chorando. Eu quero tentar, pai. Não vai ser fácil e vai levar tempo, mas quero tentar. Pai e filho ficaram ali, abraçados, liberando anos de mágoa e distância. Quando se separaram, Vicente limpou os olhos. Tem alguém que quero que você conheça. Ele chamou Miriam, que entrou na sala timidamente, intimidada pela presença de um estranho. Miriam, esse é meu filho, Rodrigo. Rodrigo, essa é Miriam, a menina que me salvou. Rodrigo se ajoelhou para ficar na altura dela. Oi, Miriam. Meu pai me contou tudo o que você fez por ele. Você é muito corajosa. Miriam corou. Eu só ajudei. Qualquer um faria. Rodrigo sorriu.
Não, nem todo mundo faria. Você é especial. Vicente respirou fundo. Era a hora. Miriam, tem uma coisa que eu quero te perguntar. Você não tem que responder agora, pode pensar. Mas, você gostaria de vir morar comigo? Ser minha filha? De verdade, legalmente, ter uma família de novo? Miriam arregalou os olhos. O senhor quer ser meu pai? Vicente assentiu, ajoelhando-se também. Se você quiser me aceitar, sim. Sei que nunca vou substituir sua mãe, e nem quero, mas posso te dar um lar, te cuidar, te amar. Posso te dar a infância que você merece. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Miriam. Mas e se o senhor enjoar de mim? E se eu não for boa o suficiente? Vicente a puxou para um abraço apertado. Isso nunca vai acontecer. Você já é boa o suficiente. Mais do que boa. Você me ensinou o que realmente importa na vida. Você me salvou, Miriam. Deixa eu te salvar também agora. Deixa eu te dar a vida que você merece. Miriam soluçou contra o peito dele. Eu quero ter uma família de novo. Vicente a abraçou mais forte, chorando também. Rodrigo, emocionado, se juntou ao abraço. Ali, naquela sala simples, uma nova família começava a se formar. Imperfeita, cheia de feridas a curar, mas real e cheia de amor. Os meses seguintes foram de reconstrução em todos os sentidos. Vicente recuperou sua empresa, mas de forma diferente. Reduziu sua carga de trabalho, delegou responsabilidades, priorizou a família. Rodrigo se aproximou cada vez mais, e ele e Miriam desenvolveram um vínculo de irmãos. Vicente começou terapia, lidou com o luto da esposa de forma saudeira, pediu perdão ao filho repetidas vezes e demonstrou mudança através de ações. Miriam foi matriculada na melhor escola particular de Vitória, mas nunca perdeu sua essência humilde. Fez questão de que Vicente criasse um programa de bolsas em memória de sua mãe, para outras crianças carentes. Ela visitava regularmente abrigos, compartilhava sua história, inspirava outros. A menina que viveu em um lixão se tornou símbolo de esperança e bondade. Em dezembro, com o calor intenso do verão capixaba, a família se reuniu na nova casa de Vicente, uma propriedade aconchegante em Jardim Camburi, longe da ostentação que ele costumava valorizar. Miriam, agora com 9 anos, corria descalça pelo quintal, rindo enquanto Rodrigo a perseguia em uma brincadeira. Vicente observava da varanda, um sorriso genuíno no rosto. Teresa, que se tornara amiga próxima, comentou ao seu lado. Você mudou muito, Vicente. Ele assentiu. Eu tinha que mudar. Ou mudava, ou morria. Não apenas fisicamente, mas por dentro. Miriam me mostrou que a vida não é sobre o que você tem, mas sobre o que você dá, sobre quem você ama e quem te ama de volta. Naquela noite, na ceia que prepararam juntos, Vicente pediu a palavra. Quero fazer um brinde. Há 1 ano atrás eu estava no fundo do poço, literalmente. Perdi tudo que achava importante, mas encontrei algo muito mais valioso, uma segunda chance, e encontrei vocês. Ele olhou para Rodrigo e Miriam. Minha família. Imperfeita, remendada, mas minha. E hoje sou o homem mais rico do mundo. Não porque tenho dinheiro, mas porque tenho amor. Miriam levantou seu copo de suco, os olhos brilhando. Minha mãe sempre dizia que a família não é só de sangue, é de coração. Agora eu entendo o que ela queria dizer. Rodrigo colocou o braço em volta da irmã. Bem-vinda à família mais maluca de Vitória. Todos riram, e o som daquela risada ecoou pela casa, preenchendo espaços vazios que haviam estado silenciosos por tempo demais. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Vicente entrou no quarto de Miriam para dar boa noite. Ela estava na cama, abraçada à foto desbotada de sua mãe. Sabe, pai, ela disse, e Vicente sentiu o coração apertar de emoção toda vez que ela o chamava assim. Às vezes eu tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso é um sonho, que ainda estou no lixão, sozinha. Vicente sentou na beira da cama e afastou os cabelos do rosto dela. Não é um sonho, minha filha. Isso é real. Você é real. Eu sou real. Nossa família é real. E eu vou estar aqui todas as manhãs quando você acordar. Prometo. Miriam segurou a mão dele. Eu acho que minha mãe te mandou para mim. Ou me mandou para você. Não sei bem. Mas sei que ela está feliz onde quer que esteja. Vicente beijou a testa da menina.
Tenho certeza que ela está, e está muito orgulhosa da mulher incrível que você vai se tornar. Ele apagou a luz e foi saindo, mas a voz de Miriam o parou na porta. Pai? Ele se virou. Obrigada, por me deixar te salvar, porque no final acho que a gente salvou um ao outro. Vicente sorriu na penumbra. Sim, minha pequena, a gente salvou um ao outro. E fechou a porta suavemente, sabendo que pela primeira vez em anos ia dormir em paz. Não. Havia mais contas bancárias gordas para conferir, reuniões para planejar, negócios para fechar. Havia apenas uma família esperando por ele no café da manhã, risadas para compartilhar e amor para dar e receber. Alguns meses depois, Vicente fez algo que surpreendeu a todos. Anunciou que estava se afastando da presidência da empresa, colocando Rodrigo como seu sucessor. Você está pronto, disse ao filho durante uma reunião privada. E eu confio em você. Mas mais importante, eu quero ter tempo para ser pai. Para Miriam e também para você. Quero compensar tudo que perdi e sei que nunca vou recuperar esses anos, mas posso fazer o futuro ser diferente. Rodrigo, que agora estava com 23 anos e havia se formado em administração, ficou emocionado. Pai, você tem certeza? A empresa é sua vida. Vicente balançou a cabeça. Já foi, mas não é mais. Vocês são minha vida agora. E tenho outros planos também. O filho ficou curioso. Que planos? Vicente sorriu misteriosamente. Você vai ver. Nas semanas seguintes, ele trabalhou em um projeto secreto com Miriam. A menina, agora mais confiante e falante, estava adorando ser cúmplice do pai. Quando finalmente revelaram para Rodrigo e os amigos próximos, todos ficaram impressionados. Vicente havia comprado o terreno onde ficava o antigo lixão e estava construindo ali um centro comunitário completo, com biblioteca, quadras de esporte, salas de aula, refeitório e até uma pequena clínica médica. Vai se chamar Centro Esperança. Luísa, em homenagem à mãe da Miriam. Vicente explicou na coletiva de imprensa que anunciou o projeto. Miriam estava ao seu lado, vestida com simplicidade elegante, segurando sua mão com força. Esse lugar foi onde eu quase morri, mas também onde renasci, onde aprendi o verdadeiro significado da vida. Agora vai ser um lugar de esperança para outras crianças como a Miriam, outras famílias que precisam de apoio. Américo Vaz, que continuava acompanhando a história e já havia virado um amigo da família, fez a matéria especial para o jornal. As fotos mostravam o contraste, o antes com montanhas de lixo e o projeto do depois, com jardins e crianças brincando. A história de Vicente e Miriam já havia tocado o coração de milhares de pessoas, mas agora estava inspirando ação concreta. No dia da inauguração do centro, em setembro do ano seguinte, centenas de pessoas compareceram. Havia autoridades, empresários, mas principalmente havia famílias da comunidade, crianças de olhos brilhantes, mães esperançosas. Vicente fez um discurso curto, mas impactante. Eu não estou aqui como empresário de sucesso ou como alguém que superou adversidades. Estou aqui como um pai e como alguém que foi salvo por uma criança de 8 anos que me ensinou que bondade não depende do que você tem no bolso, mas do que você tem no coração. Ele convidou Miriam para cortar a fita. A menina, agora com 10 anos, ainda pequena para sua idade, mas com uma presença impressionante, segurou a tesoura com mãos firmes. Antes de cortar, ela disse ao microfone: Minha mãe sempre me dizia para nunca passar por alguém que está caído. Ela dizia: Miriam, a gente levanta quem está no chão. Esse lugar é para que a gente possa levantar uns aos outros, para que nenhuma criança precise viver o que eu vivi, e para que todos saibam que sempre há esperança. A plateia explodiu em aplausos. Miriam cortou a fita, e crianças correram para dentro do centro, explorando cada canto com entusiasmo. Vicente observava com Rodrigo ao seu lado. Você fez uma coisa incrível, pai, o filho disse com admiração genuína. Vicente balançou a cabeça. Não fui eu, foi ela. Ela é incrível. Eu só estou seguindo o exemplo dela. À noite, de volta para casa, a família se reuniu na sala. Miriam estava cansada, mas feliz, aninhada entre Vicente e Rodrigo no sofá. Sabe o que a melhor parte de hoje foi? Ela perguntou. O quê? Vicente respondeu. Ver as crianças correndo e rindo.
no mesmo lugar onde eu chorava sozinha. É como se tudo tivesse feito sentido, sabe? Todo o sofrimento, toda a solidão, levou a isso, a algo bonito. Vicente abraçou a filha com força. Você transforma a dor em beleza, Miriam. Essa é uma habilidade rara. Rodrigo concordou. E nos ensina a fazer o mesmo. A menina sorriu, sonolenta. A gente é um time. A família maluca de Vitória, lembra? Eles riram juntos. Aquele som que havia se tornado a trilha sonora da casa. Naquela noite, depois que Miriam adormeceu, Vicente saiu para a varanda. O céu estava cheio de estrelas. A brisa do mar trazendo um alívio bem-vindo do calor do dia. Rodrigo se juntou a ele, trazendo 2 cervejas. Ainda se lembra do dia em que cheguei aqui, há 1 ano e meio? O filho perguntou. Vicente assentiu. Como se fosse ontem. Eu estava apavorado que você me mandasse embora. Eu quase fiz isso, Rodrigo admitiu. Estava com tanta raiva. Mas então conheci a Miriam e vi como ela te olhava, como você olhava para ela, e percebi que você realmente tinha mudado. Ou estava mudando. E decidi dar uma chance. Ele fez uma pausa. Foi a melhor decisão que já tomei. Vicente sentiu os olhos arderem. Eu passei tanto tempo achando que sucesso era número em conta bancária, propriedades, influência. Perdi sua mãe por causa dessa obsessão. Quase perdi você. E no final tive que perder tudo para entender o que realmente importa. Ele olhou para o filho. Obrigado por não desistir de mim. Rodrigo colocou a mão no ombro do pai. A família não desiste, pai. A Miriam me ensinou isso também. Eles ficaram ali em silêncio confortável. 2 homens que haviam sido estranhos e agora eram realmente pai e filho. O som da cidade ao fundo, o cheiro do mar e dentro de casa, uma menina dormindo segura, sonhando com dias melhores que agora eram realidade. A história de Vicente e Miriam continuou se desenrolando com os anos. Ela cresceu, estudou, manteve sua essência bondosa, mas desenvolveu também uma força impressionante. Tornou-se ativista pelos direitos das crianças em situação de vulnerabilidade, usando sua própria história como exemplo de superação e esperança. Vicente envelhecia ao lado dos filhos, finalmente presente, finalmente em paz. E toda vez que alguém perguntava a ele qual tinha sido o momento decisivo de sua vida, ele não falava sobre negócios fechados ou fortunas acumuladas. Falava sobre uma menina de 8 anos, em um lixão abandonado, que o encontrou inconsciente e decidiu não passar direto. Decidiu ajudar. Decidiu ser bondosa quando não tinha obrigação alguma de ser. Ela me salvou, ele sempre dizia, e me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você compartilha, no amor que você dá e recebe. E Miriam, sempre humilde, sempre retrucava. A gente salvou um ao outro, pai. Foi um trabalho em equipe. E era verdade. 2 almas perdidas, cada uma à sua maneira, que se encontraram no lugar mais improvável e construíram juntas algo belo, algo duradouro, uma família, um lar, um futuro cheio de esperança, construído sobre as ruínas do passado, sólido como as fundações do centro, que levava o nome da mulher que havia ensinado sua filha que sempre vale a pena ajudar quem está caído. Sempre vale a pena ter bondade no coração. Sempre vale a pena acreditar que dias melhores virão. E vieram. Para Vicente, para Miriam, para Rodrigo e para todos aqueles que cruzaram seus caminhos e foram tocados por essa história extraordinária de perda, redenção e amor incondicional. Uma história que começou em um lixão abandonado e floresceu em um legado de compaixão que continuaria vivo por gerações. E aí, o que você achou dessa história? Conta aqui nos comentários. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa aquele like maroto no vídeo e compartilha com seus amigos para que eles também possam se emocionar com essa história incrível. E não para por aqui não, tem muito mais conteúdo emocionante esperando por você aqui no canal. Clica no próximo vídeo e continua com a gente.